Oi pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Então, neste vídeo, vou mostrar a vocês os mini bolos de lancheira, bento que estão muito na moda. Então, são esses mini bolos que basicamente vêm em uma caixa assim, meio que como aquelas caixas de papelão de hambúrguer para viagem, e a ideia é que eles sejam adequados para uma pessoa. Eles são tão fofos e basicamente você está decorando como faria com um bolo normal, só que desta vez é mini. E há algumas coisas que você precisa ter em mente, então vou mostrar exatamente como fazê-los. Então, o que eu tenho na minha frente são 2 bolos de 4 polegadas. Então, esta é metade da minha receita regular de bolo esponja, dividida em 2 formas de 4 polegadas, e cria 2 bolos. Este é o tamanho perfeito para uma dessas caixas. Então, dependendo de onde você está, dependendo de quais caixas você pode conseguir, depende de quão grande ou pequeno seus bolos devem ser, mas eu posso ver isso. Este bolo de 4 polegadas se encaixa perfeitamente nesta caixa. Então, uma lata é suficiente para um bolo? É pouco, mas usei isso como desculpa para fazer 2 designs diferentes. Então, como sempre, vou aparar o topo desses bolos. Corte-os ao meio, pois mais de 2 camadas farão o bolo alto demais para a caixa. Então, com minha primeira esponja, removo a superfície levemente abobadada e crostada, colocando minha faca e girando o bolo. Uma vez que eu rode todo o caminho, agora posso cortar o bolo e nivelá-lo, e então cortar este bolo pela metade. Mesma técnica, arrastando minha faca ao redor do bolo e depois cortando. O mesmo no outro. Primeira camada fora e agora ao meio. Perfeito. Então, como de costume, gosto de saber onde está a parte de baixo do bolo, porque essa vai ser a parte de cima do bolo, então eu consigo um bom por toda parte. Superfície plana, hora de preenchê-los. Então, para preencher os mini bolos é um pouco diferente de um bolo normal, porque você não quer o bolo em uma placa de bolo. Você realmente quer em um pedaço de papel manteiga ou papel sanduíche com um padrão. E a ideia é que o bolo caiba aqui, e então quando vai na caixa, o papel aparece pelas laterais. Então você quer um pouco maior que a caixa, mas obviamente você precisa ter algo para construí-lo. Então eu tenho um disco de acrílico reutilizável aqui. Você pode usar uma base de bolo comum e reutilizá-la depois, mas eu gosto dos discos de acrílico e vou usar um pouco de creme de manteiga para fixar o papel. Você realmente não precisa de muito aqui porque é apenas papel. E pressione para baixo e agora eu posso começar a rechear o bolo. Então vou guardar a parte de baixo, pois será a minha de cima. E antes de continuar com a primeira camada, vou passar um pouco de creme de manteiga. E é isso que vai colar o bolo ao papel. Então este pedaço de bolo. Ok, você pode ir direto e apertá-lo para fixar. E agora eu quero continuar com o meu recheio. Tenho aqui meu creme de manteiga de merengue suíço, mas desejo incluir um núcleo de geleia. Preciso estabelecer uma barreira. E então o que eu faço é fazer um belo círculo ao redor do exterior do bolo. Você também não deseja uma camada muito grossa de buttercream. Caso contrário, aumentará o tamanho do bolo, e eu vou apenas colocar um pouco de geleia e espalhar. Então essa barreira de buttercream protege a geleia de vazar para fora, e então eu vou preencher o centro com o buttercream. Então toda a geleia está segura dentro, e agora eu posso pegar minha outra camada de bolo e colocá-la em cima. E aplicar uma fina camada de buttercream para cobrir migalhas. Então um pouco de buttercream em cima e ao redor dos lados. Então você só precisa de uma pequena quantidade de buttercream. Aqui é apenas uma camada fina para provar essas migalhas. Espalho com a minha espátula no topo do bolo como eu normalmente faria. E então ao redor dos lados. Então por que este bolo não é tão alto? É fácil de decorar. E também é bastante estável. Então eu tenho uma camada fina por todo lado. Agora é a desculpa ideal para usar uma mini raspadeira. Só vou remover o excesso. Limpe os cantos de fora para dentro, limpando a espátula toda vez. Isso está pronto para ir à geladeira ou freezer. Agora, obviamente, se eu pegar o papel, vai amassar o bolo. Por isso possui a placa de acrílico. Primeiro para que eu possa levantar a placa e colocá-la diretamente no freezer. Por uns 10 minutos, assim farei exatamente o mesmo com o meu segundo bolo. Então, a camada de migalhas está bem firme. Posso fazer a segunda camada. Neste caso, quero apenas uma cobertura rosa sólida. Então, colori parte do meu creme de manteiga de rosa e coloquei em um saco de confeitar.
posso confeitar diretamente no bolo. Então, como sempre, vou começar bem de baixo. Bolha de ar e subir pela lateral do bolo, tentando manter a pressão o mais uniforme possível enquanto confeito. É tão revigorante fazer um desses mini bolos porque realmente leva metade do tempo. E então a parte de cima e novamente cuidado para não fazer a parte de cima muito grossa porque você não quer aumentar a altura deste bolo, senão a tampa da caixa não vai fechar. Então aplaine no topo com a minha espátula. E então raspa os lados bem lisos. Dá uma pressão muito leve no início. Sinta a resistência do creme de manteiga antes de aplicar um pouco mais de pressão para fechar as lacunas. E agora limpe os cantos como eu normalmente faria com o lado da minha espátula na parte externa para o centro e raspe para limpar. Simples e rápido. Então isso vai voltar para o freezer por bons 10 a 15 minutos. Porque depois desta rodada no freezer vai para a caixa. E envolve tirar isso. Você não deseja estragar esse buttercream. Colocarei isso no freezer enquanto decoro outro bolo. Então, para o segundo design de bolo, pensei em fazer uma versão mini do meu bolo anterior que fiz nos meus tutoriais de um mini bolo com tema de mar. Então, primeiro vou começar com uma camada de branco e depois adicionar alguns detalhes azuis. Assim como a rosa, aplicarei o creme de manteiga, bem uniformemente ao redor dos lados, começando de baixo e trabalhando meu caminho até o topo do bolo. E então preencher o topo. Vou espalhar um pouco de creme de manteiga azul ao redor do bolo, um pouco no topo e depois nas laterais. Então parece um efeito aquarela em creme de manteiga. Posso aplainar o topo agora. E esse azul se misturará muito bem com o branco. Então, pelos lados. E misturar essas duas cores nos dá um efeito de aquarela muito bonito. Acrescente mais azul em alguns pontos. Bom. E então limpe os cantos. Para cantos super afiados, pode congelar antes de limpar e cortar. Eu acho que tem isso, tipo dar passagem. Com esses mini bolos. São apenas para uma pessoa, um gesto fofo. Parecem realmente bem feitos à mão. Não há nada de errado em ver um pouco do traço de uma espátula. Continuarei com mais decoração de qualquer forma. Muito fofo. Vou retornar isso ao freezer e arrumar as decorações para os dois bolos. Portanto, os dois bolos ficaram no freezer por 15 minutos. Eles estão firmes, bom momento para transferir para as caixas. Então, eu vou apenas tirar isso do caminho e abrir a caixa. E então, cuidadosamente retirar o bolo da tábua. É a hora de segurar a respiração. E coloquei-o na caixa assim. Adoro como o papel se enrola ao redor dele também. É exatamente o que eu estou procurando. Só para confirmar que pode fechar. Perfeito. Tenho espaço para decoração. E então o mesmo para este bolo. Pronto. Bem aconchegante. Portanto, a grande vantagem desses bolos é que só precisa se preocupar em decorar o topo. Você pode ver os lados, mas o topo é o que será visto primeiro. Por isso gosto de primeiro colocá-los na caixa e depois decorar. Então eu vou apenas mover este para o lado e começar com um bolo. O rosa! Então eu tenho uma pequena quantidade de branco, verde e amarelo. Na verdade, vou dar este bolo para minha avó que fez uma substituição de quadril no hospital. Pensei em escrever uma mensagem carinhosa no topo para ela. Mas antes de continuar com a mensagem, vou fazer algumas simples decorações de flores usando o creme de manteiga. Então eu vou apenas apertar e arrastar para fazer as pétalas da flor. Complete o meio com amarelo. Vamos fazer uma um pouco menor.
Alguns pontos para decoração extra. Também é bom criar uma borda para o bolo também. E agora para a mensagem. Pronto, uma mensagem fofa sobre o novo quadril da minha avó. Deveria ter dado mais espaço para escrever, mas ficou fofo e adoro as cores. Esses bolos são ótimos, pois há espaço suficiente para uma mensagem fofa. Então, fazendo algo um pouco diferente neste bolo. Vou replicar aquele bolo do fundo do mar da última vez. Então eu tenho cores semelhantes e algumas peças de coral, e então uma peça extra de decoração para finalizar. Começando com as algas marinhas. Vou confeitar ao longo das laterais do bolo. E então, com um tom mais escuro de verde, outro estilo de ponta de folha. Posso usar alguns biscoitos triturados como areia, rumo ao fundo da alga marinha? E eu tenho um par de pequenos pedaços de coral que vão ficar em cima da alga marinha. Adicione alguma textura? E então eu tenho um macarrão que posso rechear com creme de manteiga. E então adicione um pouco de granulado na frente para imitar a forma de uma concha. E isso vai apenas ficar flutuando. Adorável. Aí está, 2 designs totalmente diferentes, mas na mesma mini caixa de almoço bento. É possível se divertir com esses bolos. Adicione variadas texturas e sabores. Escreva mensagens diversas. Eles são divertidos e perfeitos para uma pessoa ou para si mesmo, se quiser um pedaço de bolo. O que também é muito legal é se você colocar uma vela na tampa, você tem a vela para o aniversário deles também. O que eu sugeriria é, antes de fechar as tampas desses, dar outra congelada nos bolos. Especialmente após a sua recente decoração antes de fechar a tampa. Apenas para aquela segurança extra. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Experimente uma dessas por conta própria. Escrevi todas as informações relevantes das minhas receitas e equipamentos que uso na caixa de descrição abaixo. Confira outros tutoriais no meu canal do YouTube. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e até mais em novos tutoriais de bolo. Obrigada por assistir!